Muito bom dia a todos. Antes de mais agradecer à APDC e à ACEPI o convite em nome pessoal e da Maxon e agradecer a participação dos nossos três oradores nesta mesa de debate sobre a Mobile Strategy. Passo desde já a apresentar o Dr. Jorge Graça, administrador da NOS Comunicações, responsável pelas áreas de marketing, produto, CRM e conteúdos. Tem já uma carreira longa no setor das telecomunicações, tendo passado pelo Grupo PT desde 2004 e anteriormente Project Leader da BCG. O Dr. Manuel Castelo Branco é atualmente vice-presidente do CTT, tem também uma carreira longa na gestão, tendo sido diretor-geral da Mídia Capital Telecomunicações, diretor administrador executivo da Réditos, tendo ocupado outros lugares de gestão pertinentes e relevantes em empresas nacionais e internacionais. Connosco teremos também, finalmente, a doutora Teresa Mesquita, diretora de Gestão de Produto e Serviços da CIBS, que tem uma carreira iniciada na Alcatel e na Altitude Software e tem desde 2013 um percurso de gestão de projetos na área de pagamentos e da rede multibanco na CIBS. Como nós vimos nesta manhã, e foi bastante interessante ver desde o lado do consumidor, desde o lado das plataformas, desde o lado daqueles que desenvolvem aplicações, as 2 décadas de serviço móvel transformaram a forma como vivemos. Tivemos vários fenómenos aqui. Eu vi recentemente um estudo que nos explica como é que os serviços móveis estão a mudar a nossa vida e como é que nós mudamos. 63% das pessoas estariam dispostas a abdicar do consumo do chocolate. Ao invés, apenas 57% do uso do e-mail, 38% das redes sociais e 20% do uso do telemóvel. Claramente, isto mudou, é um fenómeno que mudou como vivemos, mas também como fazemos negócio. E, portanto, é com muito interesse que vamos ouvir três gestores que estão à frente de 3 empresas que estão ligadas ao setor e que o setor influencia quer como plataforma de geração de negócio, quer como plataforma de distribuição. E, portanto, eu gostaria de lançar o debate, começando pelo Jorge. E, Jorge, a pergunta é: que elementos críticos da estratégia do mobile influenciam a NOS Comunicações? Como é que se materializam e como é que se irão materializar? Ok. Antes de mais, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite à PDC e à CEP, o convite que nos foi interessado. Quando essa pergunta feita à NOS é uma pergunta que tem múltiplas dimensões, porque, pelo menos pelos painéis que eu vi até agora, nós somos o primeiro operador e, portanto, há uma visão do ponto de vista da plataforma, porque a gente fala de mobile e tudo o demais, mas temos que assumir que existe uma rede que efetivamente depois permite todos estes serviços funcionarem. Portanto, há aqui uma parte que eu vou tentar endereçar, que tem a ver exatamente com essa componente mais plataforma, e depois há uma segunda visão que tem a ver com exatamente os serviços e tudo aquilo que a gente desenvolve em cima da plataforma. Do ponto de vista da plataforma, a nossa estratégia, se quisermos, em termos de rede móvel, é muito clara. Nós, à data 2, agora a entidade operador integrado, nós temos a melhor rede 4G do país. Queremos continuar a liderar nessa área, porque como nós conseguimos monitorizar isto, tudo isto que a gente tivemos aqui a falar, todos estes exemplos de serviços, etc., materializam-se depois do nosso lado em um consumo exponencial de dados. Ou seja, todos estes serviços que nós estivemos aqui a fazer partem do pressuposto que existe conectividade, que existe um acesso e que existe capacidade de eu estar a fornecer estes dados a todos estes serviços que estamos aqui a falar. E, portanto, nessa dimensão, a estratégia é o mais simples e claro que poderia ser. Nós vamos continuar, queremos manter a liderança que temos nessa componente e vamos continuar a apostar e vamos continuar a disponibilizar e a fazer as evoluções necessárias da nossa rede para continuar a suportar todos estes serviços e todos estes modelos de negócios que estamos aqui a discutir. Portanto, desse ponto de vista, acho que não podia ser mais claro ou mais simples em termos de estratégia. Quando nós vamos para a componente do serviço e o que é que conseguimos desenvolver em cima da plataforma, temos se quisermos, duas visões. Temos uma visão mais virada para dentro e uma visão virada para fora. E para ambos os casos também temos relativamente claro aquilo que queremos fazer.
Olhando para dentro, e aqui foi abordado até mais ali pela apresentação da Luísa, há todo um esforço que nós estamos a fazer no sentido de utilizar as funcionalidades que os serviços móveis nos permitem para aumentar a eficiência e a produtividade de todas as operações que a gente faz. Nós, à data 2, temos todos os dias, se eu hoje conseguir, se me ligar às minhas plataformas, devo ter mais de 1000 pessoas no terreno, entre técnicos, vendedores, tenho milhares de pessoas a trabalhar espalhadas pelo país, a interagirem em diferentes fases com os meus clientes. E nós, à data 2, já empurramos e já colocamos nessa massa humana que está sistematicamente a mexer-se de um lado para o outro no país, já lhes dotámos de ferramentas mobile para ajudar e conseguirmos prestar um serviço progressivamente melhor. Ou seja, e isto materializa-se em coisas do género, os meus técnicos têm aplicações móveis que lhes fazem rotas otimizadas, que quando chegam ao cliente têm informação detalhada do que é o problema, do que se há alguma questão na zona, etc. Tudo para melhorar e conseguirmos prestar o melhor serviço. Exemplos como no processo de venda, ser capaz de efetivar uma venda no local, confirmar a data, a hora, a marcação exata de onde é que vai ser feita a instalação. Tudo isso são ferramentas que nós já desenvolvemos, vamos continuar a desenvolver, porque tem um impacto dramático na produtividade e efetividade das minhas forças de trabalho. Portanto, isso também iremos acompanhar, à medida que novas funcionalidades e novas realidades se tornam mais disponíveis, nós iremos naturalmente as incorporar. Falámos aqui em coisas do género de realidades virtuais. Eventualmente, a prazo, a nossa rede espalha-se de forma física aqui pelas ruas da cidade. Eu consigo imaginar um layer em cima da imagem em que ele consiga identificar onde é que estão os taps, onde é que está a rede, onde é que, etc., os diferentes elementos de rede, para ainda levar um patamar mais à frente a produtividade e a efetividade das equipas. O segundo lado desta equação é o voltado para fora. E, portanto, aqui a componente mais dos outros serviços que nós prestamos para os clientes. E aí o que nós temos tem sido um trabalho progressivo, mas aquilo que nós estamos, em termos de estratégia, e, portanto, num sentido um bocadinho mais tentar indicar o caminho que nós estamos agora a seguir, nós estamos a incorporar o mobile desde a gênese do serviço. Ou seja, isto, quando nós pensamos aqui nas várias fases que o mobile teve do nosso ponto de vista, ele passou de ser uma curiosidade para ser uma extensão do serviço, e a nova geração de produtos em que nós estamos a trabalhar e os serviços que nós estamos a desenvolver passa a ser uma parte integrante do trabalho. Ou seja, não é uma mera extensão, não é meramente eu carrego e também consigo só ver o vídeo, vai passar a ser uma parte agregada da experiência, ou seja, começa a haver se quisermos, uma fusão completa entre aquilo que é a experiência que eu tenho noutras componentes do serviço. Se quisermos materializar o nosso serviço de televisão, ter a televisão ou o serviço de Pay TV em casa, e ter essa extensão para o mobile, não meramente como uma lógica de eu também tenho o vídeo no mobile, mas eu, quando estou a ver televisão, consigo interagir e ter outro tipo de interação com os serviços. Esse é o caminho que nós temos traçado. E, portanto, se quiserem, um bocadinho aquilo que eu estou a tentar transmitir é que não veio para estar, já está, irá continuar e irá premiar ainda mais tudo aquilo que a gente faz. Portanto, Manuel, para o CTT, como é que as capacidades móveis têm influenciado a estratégia? Imagino também do lado da operação, mas também do aproveitamento de oportunidades de negócio. Como é que vieram transformar uma operação postal e como é que imagina que vai continuar a transformar? Esse é exatamente o desafio que o CTT tem neste momento. Tem uma descida do tráfego postal que anda na casa dos 4, 5% ao ano e que é consistente, que não vai parar, e, portanto, somos uma empresa hoje com receitas na casa dos 700 milhões e queremos atenuar e, aliás, fazer crescer a empresa principalmente através da área de expresso e encomendas, que é o que está aqui na base
de toda esta estratégia móvel. Nós estamos a montante de toda a cadeia de valor e acreditamos muito do crescimento do comércio eletrónico. Só para explicar, portanto, nos últimos anos toda a empresa apostava muito no negócio do B2B. Há um negócio emergente nos últimos anos que é o B2C, em que nós decidimos apostar com muita força o ano passado e na CTT Expresso foi talvez o primeiro ano em 5 em que as vendas recomeçaram a crescer. Este ano continuam a crescer, que é uma inversão total da tendência, e isto deve-se claramente à aposta no B2C. E a aposta no B2C é um modelo de negócio totalmente diferente. É um negócio, o nosso cliente continua a ser a empresa corporativa, mas o utilizador, que é cliente do nosso cliente e que é um prescritor, é um utilizador, enfim, não lhe chamaria utente, porque o utente tem esta componente de serviço público e, portanto, para nós não é um utente. É ele que temos de deixar satisfeito, porque os níveis de serviço que cumprimos com ele é o que nos permitem criar clientes. Bom, isto leva a que tenhamos de alterar radicalmente o nosso modelo de negócio. O B2C significa uma entrega apenas de uma unidade a um utilizador, que tem um conjunto de exigências totalmente diferentes, nomeadamente em termos de agendamentos, ao sábado, à noite, quer ter seguro ou não quer ter seguro, quer pagar no local do recebimento ou não quer pagar no local do recebimento. Enfim, há uma imensidão de opções que nos obrigam e estão a obrigar a reinventar toda a operação num contexto em que tem quer uma componente de sistemas, porque tudo isto se tem de fazer com sistemas, mas principalmente de processo. O que é que isto significa? A verdade é que a nossa estratégia começa a dar alguns frutos. Nós hoje sentimos, já éramos líderes no segmento B2C, hoje reforçamos a nossa liderança. E eu vou aqui listar alguns clientes, mas a Vorten e a Sportzone são clientes da CTT Expresso, a H&M da CTT Expresso, enfim, a Sacur, que estava aqui há bocado a ser falada, é também nosso cliente. A H&M foi um cliente que conquistámos muito recentemente, e depois uma série de providers internacionais, como é o caso da Separtout ou da Showroom Privé, que são basicamente providers de moda, que eu acho que é o maior segmento que está neste momento a crescer, tem a ver com esta área da moda. Aliás, em Espanha e provavelmente na Europa, está-se a desenrolar uma luta muito engraçada entre a Inditex e a Amazon, precisamente por esta área de negócio onde a Amazon está a entrar a primeira vez. Bom, mas isto, nós estamos, tentando não sair do foco, nós estamos a montante, provavelmente a cadeia de valor principal da nossa plateia e até aqui dos meus colegas, mas somos provavelmente o elemento crítico, porque a maior barreira que hoje ainda existe no comércio eletrónico, parece-me a mim que é o custo da entrega. As barreiras em termos, enfim, inicialmente há 10 anos, eu lembro-me quando estava na Mídia Capital e que começámos a fazer as primeiras experiências de comércio eletrónico, a principal barreira na altura era uma barreira de pagamentos. Será que o meu meio de pagamento que estou a pôr no sistema é seguro? Eu acho que aos poucos e poucos estamos a ultrapassar essa barreira e hoje em dia passamos para uma segunda dúvida, que é: será que o custo que eu estou a pagar por este envio é competitivo e isto não me desmotiva a ir antes à loja, porque eu na loja posso escolher, posso tocar e aqui não, na loja posso devolver o produto e aqui é mais difícil. E por isso nós somos responsáveis por inverter e por combater um bocadinho destes receios, criando mecanismos de proteção do consumidor, um dos quais, por exemplo, que estamos a lançar e que vamos lançar muito brevemente, é um mecanismo de devolução das próprias encomendas. Eu comprei, não estou satisfeito, devolvo de uma forma absolutamente simples e aquilo que eu paguei é estornado na conta do cliente. Outro desenvolvimento que estamos a fazer e que estamos já em fase piloto foi um acordo que fizemos com a Sonai Distribuição,
em que o cliente pode decidir se quer receber a sua encomenda em casa ou se a quer ir buscar a qualquer centro comercial, a uma loja Vorten, neste caso, e quem diz receber a encomenda diz ir depositar uma encomenda, em vez de ir a uns 624 balcões do CTT, vai depositar num local mais conveniente, com horário alargado, e por isso hoje em dia estamos a trabalhar muito na conveniência como fator de atração e de crescimento do comércio eletrónico. Eu penso que é sabido, enfim, pela plateia, que Portugal ainda tem uma penetração no e-com muito abaixo dos seus congéneres europeus. Portugal anda na casa dos 20 e pouco % e a Espanha na casa dos 30 e tal. Estamos muito longe do norte da Europa, estamos muito longe dos Estados Unidos e há claramente aqui um caminho a percorrer que inevitavelmente vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde, porque nós temos um conjunto de potencialidades, nomeadamente, enfim, infraestruturas de telecomunicações, até o nosso cliente é relativamente evoluído e parece-me a mim que o caminho vai ser este e vai ser rápido. Teresa, em relação à Cibs, a Cibs é uma empresa, um caso de sucesso nacional, que também já conseguiu extravasar em vários mercados o seu modelo de negócio, fazendo projetos, quer de pagamentos, quer de lançamento de redes, creio que em 10 países internacionalmente. Como é que a estratégia móvel está a ser potenciada e a ser aproveitada pela Cibs e como é que se está a materializar? O core do nosso negócio, efetivamente, é os pagamentos. Gerimos uma infraestrutura onde os pagamentos fluem e fluem na economia, nomeadamente em Portugal, que somos o processador principal. É óbvio que é uma infraestrutura crítica e temos vindo a investir na rapidez, na eficiência do sistema e, obviamente, na segurança. E toda esta infraestrutura que é o core do nosso negócio, no fundo, que é o enabler para soluções de pagamento móvel, que é algo que nós hoje em dia vimos como incontornável no futuro dos pagamentos. E vimos como incontornável por uma razão muito simples. No fundo, os pagamentos permitem-nos pagar ao comércio, portanto, é uma das principais. A utilização do pagamento é no meio do comércio e o comércio efetivamente está a mudar muito e a evoluir muito por força da tecnologia móvel. E à medida que a experiência de compra vai mudando nos utilizadores e vai mudando na nossa experiência, todos nós que estão aqui certamente já sentimos isso, também a forma de pagar tem que ir evoluindo e adaptando-se a essas alterações. Como se referiu aqui já, de facto, Portugal está um pouco atrás de outros países europeus e do mundo em termos de comércio eletrónico. Nós acreditamos que isso é algo que, com os smartphones também, ou com a mobilidade, tenderá de alguma forma a convergir mais rapidamente e a ultrapassar e chegarmos a níveis mais parecidos com os que se registram noutros mercados. Atualmente, dados que temos, até de um estudo recente que fizemos, o mobile commerce dentro do total do comércio eletrónico andará à volta dos 8%, o que está abaixo de outros mercados, efetivamente, mas a previsão que temos também é que vai crescer ao dobro do ritmo do comércio eletrónico. Portanto, não só o comércio eletrónico tenderá a crescer mais do que noutros países onde já está mais maduro e, portanto, a convergir para esse nível, como o mobile commerce, propriamente dito, terá tendência a acelerar ainda mais e, portanto, a ter uma cota cada vez maior dentro do que é o comércio eletrónico. E aí, de facto, que vem um impacto grande na atividade dos pagamentos, porque, efetivamente, as soluções de pagamento que servem para a frente de loja não são sempre as mais adequadas para servir nestes canais diferentes. E a nossa expectativa é que haja cada vez mais uma convergência em termos do comércio eletrónico, em que esta experiência que nós temos no ponto de venda, que temos no online, quando fazemos uma compra num tablet ou num PC, ou que temos num equipamento mais pequeno, que haja uma convergência, mas tendem atenção naturalmente as diferentes potencialidades de cada um dos meios. Esta componente do comércio através dos equipamentos móveis
é algo que tem vindo a sofrer evoluções muito significativas em anos muito recentes. Portanto, há poucos anos, estar num canal online era era ter um site. Hoje em dia é ter um site, é considerar ter uma app como é a melhor forma de a ter e como é que a adapta aos diferentes tipos de equipamentos, a uma usabilidade diferente, com potencialidades diferentes, com formas de utilizar também diferentes, em que a expectativa do utilizador é de muito maior simplicidade, muito maior rapidez. Portanto, tudo isso vai impactar também nas formas de pagar que têm que ser oferecidas e, portanto, naturalmente é aí também que estamos a focar a nossa atenção, a seguir com cuidado o mercado, a criar soluções e, sobretudo, a criar o enabler de soluções que surjam no mercado. Ou seja, nós não nos vemos tanto como a empresa que cria diretamente, muitas vezes, a solução do pagamento em si, o caso final, mas sim criar o enabler, criar, digamos, a infraestrutura para que o dinheiro flua da forma mais eficiente possível a partir das aplicações e os casos de uso que sejam os bancos, que são os nossos clientes diretos, sejam os comerciantes e os retalhistas que estão, de facto, a apostar nestas estratégias multicanal e omnichannel que hoje se fala e que tenham, de facto, esse enabler em termos do pagamento. Mas existe algum paradoxo, ainda falávamos há pouco, da velocidade de adoção das soluções de pagamentos móveis quando comparamos, por exemplo, Portugal com países ou com mercados menos desenvolvidos. E falávamos do custo de oportunidade, mas na realidade é o custo de oportunidade contra o custo de investimento. Nós temos as redes próprias, todos os utilizadores têm smartphones, existe uma predisposição para a adoção. Quando compara, por exemplo, as experiências que a CIBS tem, quase de montagem de raiz de operação, noutros países em África, com Portugal, que fatores é que podem dentro do ecossistema ou que têm que ser mudados para garantir que esse salto na adoção é dado e não perdemos o que já investimos em redes, o que já está disponível de infraestrutura? A questão dos pagamentos móveis em países não desenvolvidos e desenvolvidos são paradigmas radicalmente diferentes. E eles surgem em países não desenvolvidos porque surgem para endereçar uma necessidade que existe. Ou seja, hoje, em muitos desses países, as pessoas não têm contas bancárias, mas têm um telemóvel. E, portanto, de facto, é uma forma de bancarizar as pessoas, de levar os serviços financeiros às pessoas. E, portanto, esse tipo de serviços tem surgido e tem uma curva de adoção muito rápida e muito acelerada, precisamente porque está a endereçar uma necessidade não satisfeita no mercado, nesses casos. Em países desenvolvidos, como é o nosso caso, de facto, as pessoas já têm como movimentar o dinheiro. E, portanto, quando estamos a falar de pagamentos móveis aqui, não estamos a falar tanto no ponto de vista de endereçar uma infraestrutura, mas mais do ponto de vista de criar mais conveniência, de criar mais facilidade às pessoas, muitas vezes mais rapidez. Então, são paradigmas diferentes, que depois também se refletem naturalmente também nos modelos de negócio, mas, efetivamente, as curvas de adoção são diferentes muito por essa via, por uma via de endereçar uma necessidade de algo que não existe, ou de ser um salto incremental ou mais ou menos disruptivo num conjunto de atos que nós fazemos no nosso dia-a-dia, mas que já temos uma forma alternativa de o fazer. Obviamente isso também liga com os investimentos, porque quando surgem estas soluções nestes mercados, as pessoas estão disponíveis a pagar. Muitas vezes nós não temos a noção, mas este tipo de soluções tem custos para o utilizador que por vezes não nos passa pela cabeça que para levantar 150 euros eu tenha que pagar 2 euros. Isso é o que acontece no Quénia, por exemplo, no sistema do M-Pesa, que é um dos mais conhecidos e mais falados. Se eu criar aqui um sistema para fazer algo em que o utilizador tem que pagar 2 euros para poder levantar dinheiro, o sistema não vai ter sucesso e eu vou ter que fazer à mesma os respectivos investimentos. Portanto, de facto, há também uma questão de como é que se montam os modelos de negócio sobre isto, porque quando estamos a falar de países desenvolvidos, temos que criar algum valor acrescentado e ter que ter uma fonte de receitas que não é a fonte de receitas tradicionais, porque hoje
já está muito normalizado e as pessoas não têm uma expectativa de ter custos muito reduzidos com as suas funções de pagamento, digamos assim. Mas na realidade, Jorge, e ligando aqui um pouco, Jorge e Manuel, porque liga a logística que está por trás de todo o comércio eletrónico e de pagamentos, o próprio sucesso do M-Pens aprende-se pela capacidade que o operador teve de montar uma rede logística que suportasse a transação e o redeem. Como, por exemplo, temos operadores em África que já têm 25% do seu ARPU que vem da parte de mobile payments. Portanto, do vosso ponto de vista, e entendendo, claro, que Portugal tem já uma infraestrutura de pagamentos e de serviço completamente diferente, que é competitiva, isto não é uma oportunidade, quer para um operador postal que está a montante do comércio eletrónico e que está dentro, como elemento crítico, de toda a logística, quer para um operador que está a suportar todas estas oportunidades? Eu tenho aí um comentário a fazer, que já... O facto de nós termos hoje um conjunto de infraestruturas bastante forte, quer a nível de rede, quer a nível de sistemas de pagamento, não me parece que seja um fator que nos vai levar ao crescimento per si do comércio eletrónico, e eu continuo a ligar muito os mobile payments ao comércio eletrónico, porque pela mesma razão, enfim, enchemos o país de autoestradas e não é por isso que lá andam mais carros, não é? Portanto, os drivers, onde eu penso que estão muito os drivers agora do crescimento das transações online, estão nos retalhistas. E é os retalhistas que deverão estar na primeira linha deste desenvolvimento. E nós aí, retalhistas, temos de distinguir, provavelmente, os chamados por e-tailers, como é o caso da Amazon e o eBay, no seu contexto, e os retalhistas que têm uma operação offline e que, enfim, criaram um canal novo online. E todos estes, principalmente os segundos, porque normalmente são players mais locais, são eles que vão gerar e que poderão dinamizar o comércio eletrónico. Obviamente não o poderiam fazer sem as infraestruturas, mas só as infraestruturas per si não trazem um crescimento do mercado. E depois, dentro disto, há também categorias que claramente hoje ainda estão muito atrasadas. Por exemplo, livros e discos e filmes, todos nós estamos habituados a comprar online. Aliás, a taxa de compra online a nível da Comunidade Europeia anda acima dos 50%, em alguns casos, em algumas categorias 60%, em alguns países. Mas, por exemplo, quando estamos a falar de outro tipo de bens, como perecíveis ou como estou a pensar, eletrodomésticos, etc., a percentagem de compra online anda muito abaixo dos 20%. Portanto, para haver aqui um crescimento, ele tem de ser homogéneo e, obviamente, as categorias onde hoje as pessoas utilizam apenas para consulta e poderão dar o passo seguinte, que é adicionar o elemento transacional ou digamos, ao conteúdo propriamente dito, precisam também aqui do próprio e-tailer, do próprio retalhista, identificar se esse canal lhe interessa desenvolver e se esse canal é rentável. Porque, no caso dele, há sempre um P&L que ele está a olhar e ver onde é que me é mais rentável vender na loja ou vender online e, obviamente, se lhe for tão ou mais rentável vender online, ele puxará mais por esse canal. E isso temos de ter alguma atenção, enfim, este mercado constrói-se, mas não se constrói só ao montante. Tem de se construir também a nível dos retalhistas principais. Relativamente, só para completar aqui esta questão, eu creio que aqui, relativamente ao tema dos mobile payments, exatamente porque já temos um grau de desenvolvimento e temos, efetivamente, plataformas que permitem fazer e gerir toda essa manancial de transações, o espaço para nós termos um papel como aquele que os operadores têm em países menos desenvolvidos, parece-me que não existe. Ou seja, nós aqui, o nosso papel é essencialmente ser um enabler, nós somos a plataforma sobre a qual todas estas transações são realizadas, porque eu forneço a conectividade e, portanto, aí não acredito que exista muito espaço. Ou seja, nós quando estamos
e bem, eu já tive a oportunidade de trabalhar em África. Efetivamente, a grande questão é que lá, e num operador móvel, curiosamente, efetivamente a questão que ali há é que o móvel em países com esse Estado é a ligação mais formal que eles têm. Ou seja, nem é uma questão de ser bancarizados, o telemóvel acaba por ser a ligação com uma realidade mais formal, dentro da informalidade em que eles vivem, é o telemóvel. E, portanto, é com quem tem uma relação de confiança e tudo mais. E, portanto, é isso que lhes permite depois aos operadores móveis crescer em cima dessa relação e permite-lhes crescer e adicionar esses serviços. Portanto, não me espanta o número que estavas a dar dos 25% do ARPU vir do Mobile Payments, não me surpreende todo. Porque, objetivamente, a única relação de confiança que eles têm é com o seu operador móvel. E, portanto, cá isso não existe. Ou seja, nós cá, já como cada um de nós, tem um conjunto de ligações de confiança que lhes permite... eu tenho uma relação de confiança com o meu banco, com quem me dá o cartão de crédito, com o meu operador, etc. E sobre isso é que depois se consegues montar este tipo de lógica de modelo de negócio. Em relação ao mobile, como é óbvio, há sempre uma ideia e ainda hoje passamos por ela, o tema do Big Data e o manancial de dados que estão a surgir, a forma de os recolher, de os tratar e depois de os aproveitar. Na vossa perspectiva, como é que estão a ser aproveitados hoje em dia e que espaço de possibilidades é que vocês veem que são credíveis a explorar no curto prazo, 2, 3 anos? Então, se quiseres, posso começar. Bom, o primeiro grande desafio e a primeira grande questão que tem que ser acautelada, há um tema aqui de privacidade e gestão dos dados pessoais que está acima disto tudo, não é? Porque, na prática, ou pelo menos do ponto de vista de um operador, e acredito que depois acaba também no vosso caso por se materializar em pessoas, a principal questão é exatamente como é que nós lidamos com o facto de, então no meu caso, e como nós todos andamos ligados e todos nós andamos com o telemóvel todas as horas do dia, aquilo quase que se aproxima de Big Brother is watching, não é? Portanto, eu consigo recolher e acumular informação sobre o que as pessoas fazem, um patamar completamente intrusivo no que é a vida das pessoas. E, portanto, há toda aqui uma linha de discussão e de pensamento que tem que ser tido e acautelado sobre, efetivamente, o que é que se pode e deve fazer nessa frente. Dito isto, em termos acho que a palavra big não descreve a quantidade de informação. Ou seja, o manancial e a quantidade de informação que se consegue acumular e sobre a qual se consegue trabalhar e inferir e criar informação é uma coisa absolutamente impressionante. Ou seja, nós todos, todos nós gostamos de pensar que somos muito únicos e muito diferentes de todos os outros, mas a lei dos grandes números aqui depois começa a vergar-nos aqui à nossa realidade e a verdade é que tendemos a ter comportamentos relativamente previsíveis e parametrizáveis. A grande evolução, vamos ver, aquilo que se consegue fazer com o Big Data eu consigo levar a um extremo tudo o que tem a ver com personalização e fazer o tailoring do que é o meu serviço à pessoa, e é literalmente à pessoa. Obviamente há uma série de desafios tecnológicos que ainda não estão resolvidos. Estamos aqui a falar de quantidades de informação que não são triviais, não é, literalmente, quem está aqui que é mais ligado a sistemas saberá o que eu estou a dizer, é lidar com não é teras, é petabytes de informação que chegam todos os dias e transformar dados em informação que depois é acionável é um desafio monstruoso. Acho que o caminho está a ser trilhado, temos casos depois extremos como os Googles deste mundo que têm quintas de servidores espalhadas aí pelo mundo todo a mastigar a informação, mas
à realidade de cada um de nós temos estes microcosmos de informação e que eu à minha escala tenho mais informação do que o Google. O Google tem muita gente, mas eu à escala mais pequena da pessoa tenho mais informação do que o Google, porque mais que não seja o Google, as pesquisas do Google passam por mim. Portanto, mais só que seja por esse exemplo, elas passam por mim. Portanto, acho que há. 30%. 30%? Mas, portanto, temos aqui uma avenida grande de crescimento de serviços e onde se vão conseguir desenvolver coisas muito engraçadas e que se vão materializar muito na componente mobile, porque é onde a gente consegue chegar ao patamar máximo da personalização, não é? Porque cada pessoa, aí temos uma relação unívoca com a pessoa, não é? Com a geografia. E com o local. No caso do CTT, imagino uma empresa com a abrangência e cobertura nacional que tem, é já utilizado também para a otimização das operações, todos os dados, como é que é e o que é expectável que possa transformar, porque disse, um dos roadblockers potenciais é o custo da entrega e portanto, como é que o Big Data pode ajudar e em que casos concretos, porque nós depois a grande dificuldade aqui é materializar em ações e momentos concretos de transformação quase das operações. Eu acho que a dificuldade primeira é qual é o PNL do Big Data. E essa é sempre a minha dúvida quando olho para o Big Data. Eu lembro-me quando mudei na altura da Sonai Distribuição para a Mídia Capital e fui uma das pessoas que criou na altura o portal IOL, e hoje os portais são uma coisa mais, com menos impacto, mas na altura eram as portas de entrada de mídia e a grande atração já na altura, em 2000, era precisamente a capacidade que eu tinha de conhecer o consumidor, de o segmentar e a verdade depois é que a rentabilização ou os modelos de negócio associados a toda a informação que nós de uma forma ou de outra conseguimos recolher são muito mais lentos. Portanto, ter a informação pela informação, enfim, é uma curiosidade simpática, mas não nos paga o salário. O que não significa que alguma coisa não devemos fazer. Agora, o custo hoje do processamento e do armazenamento é francamente mais baixo. Temos algumas restrições, obviamente, como o Jorge falou, em termos legais, mas é preciso saber para que é que queremos a informação. Eu querer informação para saber que o cliente, que tenho 20% dos clientes em Bragança, que me fazem encomendas 3 vezes por semana, está bem, so what? E o que é que eu vou fazer, qual é a decisão que eu vou tomar com essa informação? E eu acho que às vezes quando entramos no Big Data vamos primeiro à forma e depois é que olhamos para o conteúdo. E aqui é preciso perceber claramente qual é o nosso objetivo e só depois do objetivo montar a informação. Mas, enfim, apesar de algum passado da IT, eu não sou propriamente um homem da IT e, portanto, não queria entrar muito por aí. Do lado do CTT, o que é que nós estamos a fazer e usar toda a informação para baixar o custo de entrega como falou? Nós temos, como disse, uma quebra do tráfego postal que anda na casa dos 5, 6% ao ano. Há algumas estações, por exemplo, nos últimos 5 ou 6 anos baixaram para 50% do seu tráfego. Portanto, claramente nós temos de otimizar a rede. Temos, do outro lado, uma área de negócio que é a CTT Expresso, que tem níveis de velocidade e de exigência de informação muito maiores e, portanto, temos uma a cair, a outra a subir. O que é que nós temos de pensar é o que é que vamos fazer para juntar isto tudo numa única rede. E é precisamente isso que estamos a fazer. Como aproveitar a capacidade do CTT. No fundo, há um carteiro que vai à casa de todas as pessoas, em que, inclusive, com algum deles desenvolve relações pessoais e, portanto, nós temos de aproveitar isto para baixar os custos do comércio eletrónico. Temos de aproveitar esta rede altamente capilar, ao qual se juntarão os 620 e tal balcões de correio e os cerca de 1000 estações de correio, ou seja, são franchisados onde se podem fazer operações, e ao qual se juntam mais 200, aquilo que nós chamamos PUDOs, que são os Picking and Dropping da Vorta, onde se pode entregar e recolher encomendas, e baixar os custos de distribuição
para que a entrega e o custo da entrega não seja uma barreira. Mas eu estou também de acordo com o que se disse há bocado, que há que adicionar aqui um layer, que é o layer da conveniência. Além do custo, há o layer da conveniência, e o layer da conveniência repercute-se em muita coisa, não só na entrega, no pagamento, etc, etc, etc. Teresa, para finalizarmos. Aqui na nossa área dos pagamentos móveis e dos pagamentos, o Big Data oferece à partida oportunidades que começam a haver algumas experiências à volta delas. Eu diria que ainda não é algo que esteja mainstream de forma nenhuma, mas por alguma razão a Google aqui há uns anos começou a fazer algumas experiências na área dos pagamentos. O tipo de informação que tinha a perspectiva de conseguir, a partir do momento em que também conseguisse a confirmação do pagamento, era algo que lhe permitiria fechar, no fundo, uma cadeia, desde que introduziu uma lead, digamos, através de um ad, até ter uma confirmação de que aquela lead, de facto, conduziu a uma venda concreta, que lhe permitiria criar muito mais informação e, com isso, muito mais riqueza e valor acrescentado na sua forma atual na sua atividade atual, de venda de publicidade, digamos assim. E cada vez mais se vê que, de facto, poderão vir a surgir modelos de negócio alternativos para os pagamentos, que têm a ver, de facto, com o explorar essas potencialidades adicionais e, portanto, não focar tanto só no pagamento em si, mas ter também aqui, fruto desta informação adicional e de serviços complementares, ter então aqui modelos de negócio que surjam e que sejam um enabler para os tais pagamentos móveis que já vimos que têm tido aqui algumas dificuldade, digamos, em adoção nos mercados mais desenvolvidos. Nós estamos a trabalhar concretamente em duas áreas que podem ter algum interesse, portanto ainda estamos numa fase mais de estudar as soluções, mas que no fundo permitirão que os comerciantes partilhar de forma anonimizada a informação, para que dar alguma informação de valor para comerciantes e até para os próprios clientes. É óbvio que a abordagem a este tipo de iniciativas é sempre muito cautelosa da parte do sistema financeiro, precisamente não só pelas questões legais, mas pelas próprias questões de privacidade das pessoas que, no fundo, depositam a sua confiança nas instituições financeiras onde têm o seu dinheiro e que gerem o seu dinheiro e que, portanto, estes serviços que poderão, de facto, criar valor para os retalhistas, poderão, de facto, criar valor para a sociedade e para nós individualmente que os possamos utilizar, têm que ser, de facto, estudados e introduzidos de uma forma muito cautelosa, porque há preocupações naturais das pessoas. E nós acreditamos que isto também é uma questão um bocadinho geracional, ou seja, hoje quem não viveu desde sempre, quem não, digamos, o digital native, como se costuma dizer, sequer está muito predisposto a que as instituições que o servem utilizem essa informação para o servir melhor, para lhe dar descontos, para lhe dar serviço de valor acrescentado com base nessa informação. As outras gerações poderão não estar tão predispostas a esse serviço e, portanto, de facto, tem que ser assuntos e produtos têm que ser estudados com alguma cautela nesse sentido. Muito bem. Eu, antes de abrir a audiência, à plateia, queria só, porque o Manuel tocou num ponto que me pareceu muito interessante, que não é por termos as autoestradas ou termos já as capacidades e as redes, que temos já o negócio montado. E, portanto, pedia-vos só, antes de abrir, uma curta recomendação, 2 ou 3 palavras que acreditem que são importantes para o ecossistema que gera negócio, que tenta aproveitar negócio e extrair valor das capacidades móveis. Quais é que são os 2 ou 3 pontos de recomendação que vocês teriam para o ecossistema, e que é o ecossistema que nos está a ouvir? Então, de forma muito sucinta, e também porque temos um trabalho grande de desenvolvimento e, portanto, partilhamos aí alguns das dores
foram aqui discutidos. Eu acho que o principal ponto nesta área e a principal recomendação, que me parece um bocadinho óbvio, é ser global, ou seja, pensar global. Isto, o mercado cá acaba por ser pequenino e o mobile oferece uma coisa que é até mais do que a internet e é uma plataforma que é universal, tem uma interação que é relativamente uniforme a nível mundial e, portanto, acho que a principal recomendação é mesmo pensar global, pensar não só no use case ou fazer uma coisa cá para Portugal, porque isso provavelmente nunca não vai conseguir, porque o trabalho de fazer para uma app para funcionar cá em Portugal é igual para funcionar no mundo inteiro. E, portanto, o desafio depois dos back-ends e tudo mais é uma coisa que é facilmente escalável. Portanto, a principal recomendação seria essa. Eu pegava um bocadinho neste tema e é escala, escala, escala. Sem escala não vamos conseguir crescer. Claramente que a escala tem de advir de... Enfim, nós somos um país pequeno, nós temos empresas relativamente pequenas à escala europeia, portanto, a escala aqui tem de vir da standardização e não reinventar a roda todos os dias, não ir à procura de um processo ou de uma inovação demasiado específica, enfim, o comércio eletrónico e toda a componente de mobile, eu penso que só irá crescer se apostar um bocadinho na standardização e não na demasiada customização. Mas, enfim, aceito que possa ser um bocadinho polémico esta minha frase. Por um lado, concordo e acho que é um dos principais fatos, complementaria, e sobretudo aqui nas áreas dos pagamentos, que é a escala e é o efeito de rede. Portanto, em todo o mobile, todo esse fenómeno é algo que está sempre muito presente, que é os efeitos de rede, que é a criação de ecossistemas, e, portanto, isso acaba por ser temas que são muito importantes quando estamos a falar em alavancar este tipo e conseguir atingir a tal escala, que devem ser bem pensados e que são importantes e que podem efetivamente ajudar a conquistar e a atingir os volumes que depois permitem melhores rentabilidades. Muito obrigado. E, portanto, eu abri agora o nosso grupo de oradores a perguntas da plateia. Se ninguém tiver nenhuma questão, foram suficientes, eu diria. E, portanto, eu daria por encerrada esta mesa, agradecendo à Teresa, ao Manel e ao Jorge. Muito obrigado pela partilha.